O anúncio da suspensão do subsídio e aumento do preço da farinha de trigo originou uma grande preocupação nos consumidores, dúvidas e reclamações sobre a especulação, formação e regulação de preço do pão, um bem de primeira necessidade. Será que o aumento do preço da farinha e derivados é justo para o consumidor? É o que vamos saber agora em Informação Jurídica. O preço do pão aumentou. O preço do pão aumentou porque o preço da farinha também aumentou. E a farinha é uma matéria-prima importante para a elaboração do pão, para a feitura do pão. E ocorrendo esse aumento, consequentemente, aumenta o preço do pão. A farinha aumentou o seu preço porque o governo deixou de subsidiar o preço da farinha junto à Moave, que é a empresa que importa o trigo e revende a farinha em Cabo Verde. Sem esse subsídio, o preço aumentou 60% de 2.000 e tal escudos para 4.000 e tal escudos, o que é um aumento significativo. E assim, segundo a informação das padarias, elas se viram obrigadas a aumentar também o preço da venda do pão. Nós temos então supostos aumentos na Ilha de Santiago, mais precisamente na cidade da Praia, de 15 para 20 escudos. Em São Vicente fala-se um aumento de 18 para 28 escudos. A posição da ADEC relativamente a isso é que, partimos de um princípio que se chama liberdade do mercado, o mercado liberal. O preço do pão não é regulável. O preço do pão, segundo a nossa legislação, é liberado. É liberado. A única regra é que tenha 100 gramas. Um pão de 100 gramas é o que normalmente se vende. É a única regra. Do resto, o preço é posto mediante as regras do mercado. Isso é o que está na nossa legislação. Ou seja, mediante as regras da oferta e da procura, mediante os custos de produção do pão, assim se estabelece o preço final do pão. Porém, chegamos à conclusão que o preço do pão não é regulável pelo governo, mas deve obedecer às regras do que se chama da concorrência leal. Ou seja, os preços do pão só devem aumentar relativamente ao seu custo de produção. Os preços do pão não podem aumentar ostensivamente sem seguir as regras dos custos aplicáveis. A farinha aumentou 60%. Mas será que se vai utilizar esse 60% para aumentar esse 60% do pão? Porque o pão não é feito só de farinha. Os custos de produção não são somente da farinha. Farinha, água, sal, manteiga, mão de obra, eletricidade. E a eletricidade diminuiu. Portanto, pergunta-se, faz sentido aumentar o pão em 60% como aqui em São Vicente? Mesmo onde o custo de distribuição da farinha é mais barato do que para Santiago. Por exemplo, a Moave está em São Vicente. É onde a farinha é aglomerada. Por isso faz-se essa questão, se faz sentido. Mas a principal causa desse aumento é o não subsídio. Por isso a ADEC pede ao governo continua a subsidiar o preço da farinha de trigo, para que assim o pão se mantenha no seu preço original, o seu preço atual, de 18 escudos em São Vicente, e quiçá diminua também, porque 18 escudos já é um preço elevado, para que então os consumidores, as famílias, possam continuar a comer o seu pão, a adquirir o seu pão, sem problemas financeiros, porque 28 escudos é um valor demasiado para a compra de um pão de 100 gramas. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça.